tudo bem com vocês? Eu sou a professora Laura e hoje nós vamos fazer uma revisão sobre a unidade 1 e a unidade 2. Vocês observaram que está tudo enfeitado? Está tudo enfeitado por quê? Porque nós estamos na época de uma festa muito legal. Que festa é essa? Vocês sabem? Isso mesmo, a festa junina. E essa semana nós vamos homenagear a região norte, onde acontecem as festas do Círio de Nazaré, lá no Pará, acontece no Pará, o Festival de Parintins, na região do Amazonas, né? E a dança do carimbó, um tipo de dança onde as meninas usam saias rodadas e dançam girando a saia, rodando a saia. Curió do bico doce, passarinho quem te trouxe pra chamar meu carimbó. Foi verequete, foi verequete. E como que nós podemos perceber esse som que a gente acabou de ouvir? Nós podemos perceber esse som através das ondas sonoras. E nós vamos falar um pouquinho sobre as ondas sonoras na unidade 1. As ondas sonoras, elas se propagam, né, pelo ar, pela água, pelo barulho da madeira. Ó. E quando chegam aos nossos ouvidos, nós percebemos ela como o som, tá? Também falamos na unidade 1 sobre o eco. O que seria o eco? O eco é a repetição de um som, né? Devido à reflexão das ondas sonoras. Eu dei o exemplo em um vídeo do menino que chega na caverna e ele grita, né? Tem aquele poema lá de Cecília Meirelles, que o menino fala em frente à caverna e a caverna reproduz a fala dele, tá? Ecolocalização. Ecolocalização é a capacidade que alguns animais têm de perceber outros animais ou objetos que estão à sua frente, tá? Se orientando pelas ondas sonoras, tá bom? O morcego, a baleia, o golfinho. Som da minha voz, né? Nós temos as pregas vocais, também conhecida como cordas vocais, lembra que eu falei? E elas vibram quando o som, elas vibram produzindo o som da voz. Então, nós temos as pregas vocais, o timbre. O que seria o timbre? O timbre permite distinguir, identificar os sons, né? A voz de uma pessoa, tá bom? Também temos a intensidade. Intensidade, nós conseguimos identificar se a voz da pessoa é forte ou fraca, tá? Também temos a altura. Altura. Na altura, nós identificamos se a voz da pessoa é grave, aquela voz grossa, né? Ou se ela é aguda, mais fina, tá bom? Os primeiros sons, eles foram inspirados nos sons da natureza, tá? No barulho da água, seja da cachoeira, ou então das ondas, né? No barulho dos pássaros cantando, dos animais, tá? E também foram produzidos
através do movimento do nosso corpo. Pé, mão, boca. Como eu percebo o som? Os órgãos responsáveis pela percepção do som são as orelhas, tá? E nós precisamos ter todo o cuidado com a nossa audição. Não ouvindo o som, o fone, a música muito alta, né? Já é uma ajuda, já é um cuidado que nós podemos ter. Também falamos na unidade 1 sobre a deficiência auditiva. Existem aquelas pessoas que têm dificuldade de ouvir. Para isso, elas utilizam aparelhos especiais, né? Geralmente, essas pessoas perderam a audição com o passar do tempo, né? Por acidente ou alguma doença. Já tem aquelas pessoas que têm a deficiência severa, ou seja, elas não conseguem ouvir nada, tá bom? Nada que está no ambiente, nenhum som. Para isso, elas se comunicam usando as mãos. E essas pessoas, elas utilizam, como eu já disse, as mãos, né? Elas se comunicam através da Libras, Língua Brasileira de Sinais. Ela é utilizada para estabelecer a comunicação com pessoas com deficiência auditiva, tá? Eu disse, utilizando as mãos. Tem o alfabeto, Libras, eu coloquei até o alfabeto no vídeo anterior, tá bom? Agora nós vamos falar sobre a unidade 2. A luz, ela é importante para que nós possamos realizar diversas atividades no nosso dia a dia, tá? Temos a luz natural, luz do sol, tá bom? E também temos a luz artificial, luz da lâmpada, da lanterna, uma vela acesa, tá bom? E há alguns materiais que interagem com a luz. São eles os materiais transparentes, translúcidos e opacos. Transparentes, passa a luz totalmente. Um exemplo, um vidro, tá? Um vidro liso, a gente consegue ver totalmente a luz passar. A gente consegue ver totalmente através dele. E a luz passa por ele, tá? Translúcido, permite a passagem de parte da luz. Papel manteiga, eu dei aquele exemplo com papel manteiga, tá? E opaco, ele não permite passagem nenhuma de luz, bom? E também falamos sobre as sombras. Vocês brincaram de fazer sombra, igual eu pedi no vídeo passado? A sombra, ela acontece quando há ausência parcial da luz. Observe essa imagem aqui. Está aqui nesse cantinho. O que está acontecendo nessa imagem? Dá para observar que a fonte de luz é o sol. E que as crianças, elas são corpos opacos, tá? Não passa a luz através delas, por isso que aconteceu a sombra. Observando o arco-íris. O arco-íris, ele é um fenômeno
que surge quando a luz branca do sol ilumina a umidade suspensa no ar, logo após a chuva, por exemplo. Né? A luz branca atinge a gota fazendo a refração em cada uma delas. Ele só aparece se chover e tiver sol ao mesmo tempo. Eu dei até o exemplo do disco de Newton, dei o exemplo do prisma óptico, tá? Da luz branca. A luz branca é refletida e a luz é a mistura de várias cores. E como eu enxergo o que está no ambiente? Como eu enxergo a luz do ambiente? Né? Através da visão, dos olhos, tá? Que enviam as informações para o cérebro interpretar. Vou fazer aqui, né? Já sei que o cérebro interpreta. Tá? Os supercílios. Vamos lá. A íris é a parte colorida dos olhos, tá bom? A íris é aquela partezinha colorida que você identifica se a pessoa tem os olhos verdes, azuis, tá? Pupila. Pupila é a região mais escura, onde tem aquela bolinha, tá? Os cílios. Tanto em cima quanto embaixo. Os cílios, eles são esses pelinhos que nós temos que são responsáveis por proteger contra poeira, tá? Sujeira do ambiente. Também temos os supercílios, tá? Esse daqui. Temos os supercílios, né? Como eu disse. A pálpebra superior e inferior, que protege contra a luz e evita o ressecamento dos nossos olhos. E nós precisamos ter cuidado com a nossa visão. Vou dar um exemplo. Quando nós estamos com dificuldade de enxergar, né? Qual é o médico que a gente procura? O oftalmologista, tá bom? Vou apresentar 3 situações, tá, para vocês. A primeira, Mariana tem dificuldade de enxergar. Na escola, Mariana tem dificuldade de enxergar o que está perto dela. Outra situação, José tem dificuldade de enxergar o que está longe, por isso senta próximo ao quadro. Mais uma situação, professora Cássia tem dificuldade de enxergar, por isso vê tudo embaçado e sem muita nitidez. Apresentei 3 situações. Apresentei 3 casos. Mariana, ela tem dificuldade de enxergar o que está perto. Então, ela pode ter hipermetropia. O José tem dificuldade de enxergar o que está longe. Então, ele pode ter miopia. Já a professora Cássia, ela enxerga sem muita nitidez, enxerga embaçado. Então, ela pode ter astigmatismo. Há alguns casos, gente, de pessoas que não enxergam nada. Eles são chamados de deficientes
visuais. Deficientes visuais são aqueles que não têm o sentido da visão e se orientam utilizando outros sentidos, o tato, o olfato, o paladar e principalmente a audição. E as pessoas com deficiência visual, elas, para estudar, eles utilizam um sistema que foi criado por um jovem chamado Louis Braille. Louis Braille, tá? Ele é um jovem francês. O sistema Braille permite que as pessoas possam ler e escrever utilizando as pontinhas dos dedos, tá? São símbolos em alto relevo com as letras do alfabeto, como esse aqui, como esse alfabeto aqui em Braille que eu vou colocar para vocês. Tá? Então, eles utilizam a pontinha do dedo, vão passando o dedo ali e ali eles vão podendo ler e escrever. Então, pessoal, nós fizemos um resumo, né? Aquela revisão sobre a unidade 1 e a unidade 2, tá? Pessoal, beijão e até a próxima aula.